Amém, queridos. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Vamos ler desde o primeiro verso para a gente pegar a sequência aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um deles clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Amém, só até aqui. Vamos orar e depois nós vamos meditar algumas coisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos por este momento em que podemos ler a Tua palavra e nela meditarmos. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, revelando a Tua palavra e trabalhando em nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos aperfeiçoar e nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Realiza a Tua obra em nossos corações e glorifica o Teu próprio nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Como nós temos estudado, o texto diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. E a palavra do Senhor tem vindo constantemente aos nossos corações. Sempre que nós lemos, sempre que ouvimos uma mensagem, sempre que alguém cita um texto das Escrituras, a palavra de Deus está vindo a nós. E o texto diz que Jonas, quando ele ouviu a palavra de Deus, por uma razão do seu coração, que ele odiava aquele povo de Nínive, ele resolveu desobedecer a Deus e fugir, diz o texto, fugir da presença do Senhor. Como que um profeta pode ter uma atitude dessa? Essa é a grande pergunta, não é? E a resposta é tão simples, assim como nós fazemos, ele fez. Porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus e sabemos o que a palavra de Deus nos diz, e de uma forma ou de outra nós tentamos fugir daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está falando que nós devemos viver, daquilo que é um princípio que Deus estabelece para as nossas vidas. Jonas pensou que fugindo para um lugar onde não era o povo de Deus que habitava, fugindo para uma cidade distante, para um lugar onde não se falava a palavra de Deus, ele achava que ali ele estava isento de obedecer a Deus. Mas como nós temos estudado, não há para onde fugir da presença de Deus. Não tem como escapar da presença de Deus. Porque Deus é presente em todos os lugares. E Deus sempre vai nos achar. Assim como Ele achou Jonas. E como nós vimos, o texto diz: Jonas fugiu, mas o Senhor foi atrás.
Ok? Então, diante de tudo isso, nós podemos dizer que Jonas foi um homem que perdeu a sua identidade. Ele era um profeta, mas ele perde a sua identidade, assim como o pecado sempre nos faz perder a nossa identidade. Nós somos chamados para sermos transformados na perfeita imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus, e é por isso que nós somos chamados de o corpo de Cristo, porque nós estamos aqui para representar o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para viver a vida de Cristo. E quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós agimos contrário à palavra do Senhor, nós estamos perdendo a identidade de cristão, nós estamos perdendo a identidade de corpo de Cristo, nós estamos perdendo a identidade de igreja. Então, como nós temos visto, Jonas foi um profeta que tentou fugir da presença de Deus para evitar a ordem de Deus para pregar na cidade de Nínive, aquele povo que ele realmente não gostava, né? Ele tinha aversão àquele povo, porque era um povo que constantemente estava em guerra contra Israel, era um povo que estava sempre prejudicando o povo de Deus. E quando ele embarca neste navio para Tarsis, ele espera se esconder de Deus, né? E diz o texto que ele desceu ao porão do navio, né? Procurou se esconder completamente, né? Não só entrando naquele navio para que tinha como destino a cidade mais distante que podia ter de Nínive, mas ele desce ao porão para se esconder, para ali dormir. E ele estava esquecendo um pequeno detalhe, que a mão soberana de Deus iria encontrá-lo de qualquer maneira, porque Deus queria que ele fosse mais uma vez identificado como profeta. Ele procura esquecer o seu chamado, ele procura esquecer a palavra de Deus, mas Deus vai lá onde ele está e vai revelar quem ele é, como nós vamos ver depois, quando ele vai declarar quem ele é, como ele é um servo do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Então, quando ele entra naquele navio, ele realmente pensa que seu plano de escapar das mãos de Deus estava tendo um sucesso. Mas como nós dissemos, Jonas estava ignorando a persistência soberana de Deus. Jonas 1,4 diz: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Como nós falamos no último estudo, Deus selou com o seu povo uma aliança, através do sangue de Cristo, esse sangue que nós, agora há pouco, estávamos exaltando e tomando do cálice, para nos lembrar desse sangue que foi derramado e selou a nova aliança entre Deus e o seu povo. E por causa dessa aliança, Deus vai fazer tudo para trazer de volta cada um ao seu lugar no eterno propósito do Senhor. Então, é isso que está acontecendo aqui. Jonas foge, ele não quer obedecer à palavra de Deus, mas Deus vai chacoalhar a vida de Jonas. Então, se você está passando por momentos difíceis, talvez seja bom você pensar nisso. Será que não é Deus chacoalhando a minha vida? Porque eu estou, de alguma forma, fugindo de Deus, ou tentando fugir de Deus, porque é impossível fugir de Deus. Então nós vemos aqui essa grande tempestade acontecendo, e quando a gente pensa nisto, é normal um passageiro, tanto de navio como de avião, ficar meio temeroso quando algo
não está dando certo, né? Dá aquela balançada, vem a tempestade no mar e os passageiros, é lógico, não estão acostumados. E é normal ter um certo medo. Mas o que nós notamos aqui é que essa tempestade era tão terrível, que o texto diz que os marinheiros tiveram muito medo. Não era algo normal que estava acontecendo ali no mar, porque Deus estava pronto para acordar Jonas. E não somente Jonas, mas também aqueles marinheiros. Agora, é interessante porque o texto diz aqui que os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. E isso nos traz uma grande lição, essa oração dos marinheiros, porque ela mostra a tendência natural do homem de se lembrar de Deus somente quando as coisas não estão dando certo. Somente quando as coisas estão saindo do controle que o homem pensa que tem, mas não tem. Mas quando o homem vê que as coisas estão saindo do controle, então nesse momento eles sempre se lembram de Deus. Mas infelizmente a realidade mostra que no fim desta batalha, né, quando a tempestade passa, essas pessoas que se lembram de Deus somente nestes momentos, nós vamos perceber que a fé deles não é verdadeira. Eles podem até dizer: olha, eu tive fé e tudo ficou resolvido. Mas há pouco nós cantávamos que as palavras do Senhor Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E embora o texto ali não diz, mas na carta de João ele diz, ou Paulo diz na carta aos Romanos, que a fé verdadeira, ela não vem quando nós temos medo, mas ela vem quando nós ouvimos e damos crédito à palavra de Deus. Esta fé que brota no meio da tempestade, na verdade ela não serve para nada, porque não é a verdadeira fé. Como nós dissemos, a verdadeira fé vem somente através da palavra de Deus. E essa situação então nos ajuda a entender que é a misericórdia de Deus que muitas vezes levanta essas tempestades em nossas vidas, porque Deus quer chamar a nossa atenção. Mas veja, a questão é que Deus procura chamar a nossa atenção. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso derredor e tudo o que está acontecendo, e muitas pessoas perguntam: o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? A verdade, queridos, a gente pode enxergar em todos estes acontecimentos a misericórdia de Deus, para dizer para o homem: olha, você não está no controle de nada. É a misericórdia de Deus chamando a atenção da humanidade para se voltar para Ele. João Calvino, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: é difícil uma religião surgir no mundo quando Deus nos deixa em condições tranquilas. O medo nos compele, mesmo contra a nossa vontade, a vir a Deus. E é interessante como no meio das dificuldades, até o ateu diz: ai meu Deus. Não é verdade? Porque nessas horas as pessoas se lembram de Deus. E essa tendência, né, ela aponta para um dos aspectos em que os verdadeiros cristãos se distinguem do resto da humanidade. O cristão possui uma fé sempre presente, tanto em tempos de temporais como nos tempos de calmaria. E uma outra verdade que a gente vai entender, que a verdadeira oração que busca a Deus, ela não surge no meio do terror,
no meio do medo, mas ela surge diariamente no nosso relacionamento amoroso com este Deus que nós conhecemos, porque Ele se revelou a nós e nós aprendemos a confiar nele. E é por isso que nós oramos. Se tudo vai bem, nós oramos. Se tudo não está dando certo, nós oramos também. A oração não é algo que surge na nossa necessidade. A oração é o prazer do cristão de se relacionar com este Deus Todo-Poderoso. Agora, é interessante quando nós olhamos para o texto, que mostra que além destes marinheiros orarem, eles fizeram mais alguma coisa. Eles não simplesmente oraram. Nós vemos que eles tiveram uma atitude que nos serve de exemplo também. O texto diz que eles atiraram a carga do navio ao mar para deixá-lo mais leve. Veja, o que era a carga deste navio que eles lançaram ao mar? Possivelmente, provavelmente, este navio era um navio de carga. Por isso o texto diz que Jonas foi para o porão do navio e não para uma cabine do navio, não para um quarto, um lugar reservado para passageiro, mas ele foi para o porão, porque provavelmente era um navio de carga, um navio que estava transportando muitas mercadorias, e essas mercadorias significava o lucro destes homens, o sustento destes homens, a riqueza destes homens. Mas neste momento em que suas vidas estavam em perigo, eles resolveram se desfazer daquilo que poderia representar para eles o futuro, que poderia representar para eles um ganho. Mas eles se livram destas coisas, mostrando que entre a vida e as coisas, a melhor opção é pela vida. A gente percebe quando existe uma calamidade, uma tempestade, e as pessoas perdem as coisas, a maioria delas saem daquele momento dizendo: o importante é que nós estamos vivos. Não é assim? Essa é a grande lição que nós temos nesse texto. O que é importante, queridos, é a vida e não as coisas. Mas quando nós falamos de vida aqui, nós não estamos nos referindo somente à vida neste mundo, mas à verdadeira vida que Jesus veio para nos dar. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde cada um de nós vamos partir deste mundo. Mas existe uma vida eterna. Existe uma vida com Deus por toda a eternidade. E é isso que nós precisamos entender. O que é realmente importante é esta vida. O próprio Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A verdadeira vida está em Cristo. A verdadeira vida está no nosso relacionamento com Deus. E diante disso, e a atitude aqui dos marinheiros, a gente percebe que é uma grande tolice acumular riquezas, bens, prazeres, pondo em risco a nossa vida com Deus. Quando nós dedicamos tanto tempo, muitas vezes, para acumularmos riquezas e prazeres nesta vida, nós dedicamos tão pouco tempo e tão pouco esforço para as questões eternas da nossa alma. É uma grande tolice
Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem viver no luxo, na riqueza, nos prazeres, por talvez 50, 80, 90 anos, e depois passar toda a eternidade sem Deus, num sofrimento eterno? Então nós vemos aqui que esses marinheiros, entre escolher preservar as suas riquezas ou a vida, eles preferiram preservar a vida. Isto é uma grande lição para as nossas vidas também, queridos. Agora, é interessante aqui que as ações desses marinheiros que estavam ali aterrorizados também revela a superficialidade com que a humanidade trata os seus verdadeiros problemas. Por que a gente diz isso? Porque quando a gente olha para toda essa história, a gente vai perceber que a raiz do problema, o que trouxe essa tempestade para a vida dessas pessoas, não era o excesso de carga do navio. O que trouxe essa tempestade para o navio era o pecado que estava escondido no porão daquele navio. É muito fácil, muitas vezes, nós tratarmos com as coisas externas da nossa vida, tentarmos corrigir uma ou outra ação para amenizar os problemas da vida. Mas como é difícil para o ser humano e muitas vezes para o cristão procurar examinar o seu próprio coração para ver onde ele está ofendendo a Deus, onde ele está desobedecendo a palavra de Deus. O problema aqui era o pecado escondido no porão do navio. E de forma semelhante, queridos, os problemas da humanidade, os grandes problemas da humanidade, está no pecado da humanidade. A gente vê a palavra de Deus. Por que o pecado entrou no mundo? Porque o homem decidiu viver a sua própria vida independente de Deus. Até então o homem vivia num paraíso. Mas quando o pecado entrou, então veio todas as consequências do pecado, não só sobre o homem, mas sobre toda a natureza. Porque o Senhor havia advertido que se o homem desobedecesse a sua palavra, certamente ele morreria. O homem acha que longe de Deus ele vive, quando na verdade longe de Deus o homem morre. Então o problema, volto a dizer, aqui era o problema, o pecado. E assim como os marinheiros aqui nessa tempestade, o homem natural que procura a ajuda de Deus para afastar o perigo de sua vida, raramente ele procura remover o pecado do seu coração. Alguém certa vez disse assim: lançamos ao mar os bens e a carga, mas a tempestade continua a nos castigar, porque o pecado continua a dominar o coração daqueles que se encontram a bordo do navio da vida. Não pesa tanto quanto o fardo do pecado, nada pesa tanto quanto o fardo do pecado. Entenda isso, a nossa vida é como uma viagem. Nós estamos viajando por este mundo, indo para o nosso destino eterno.
E se a gente não remover o pecado, a gente só tentar resolver o problema das tempestades da vida, nós vamos ter problema para sempre e por toda a eternidade. Nós já estudamos, mas eu quero mencionar aqui Hebreus capítulo 12, verso 1, onde o autor diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, o escritor aos Hebreus mostra que existe uma carreira que Deus tem para as nossas vidas. E o que atrapalha a nossa vida com Deus é o pecado. E o nosso amor a certas coisas que nos impede de caminhar com Deus. Ou o nosso amor por algumas coisas, ou o nosso ódio, a nossa mágoa, os nossos ressentimentos contra pessoas. No caso de Jonas, foi o seu ódio para com a cidade de Nínive, porque ele não gostava daquelas pessoas, ele resolve desobedecer a Deus. Quantos de nós, magoados com pessoas, não obedecemos a palavra de Deus que diz que nós devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoa? Esquecemos que a palavra de Deus diz que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas porque temos mágoas, porque temos ressentimentos, amarguras, nós desobedecemos a palavra de Deus, e isto é um pecado e um peso que nos impede na nossa carreira de cristãos. E por isso o escritor aqui diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado. Amém, queridos? Mas um outro ponto importante que a gente vê aqui no exemplo desses marinheiros durante essa tempestade, que serve de lição sobre a religião natural. Nós vemos aqui esses marinheiros que não conheciam a Deus, mas estavam cientes de Deus. Eles sabiam que existia um Deus que podia acalmar aquela tempestade. E o texto diz que cada um clamou ao seu Deus. É interessante isto. As pessoas não creem em Deus, mas elas sabem que existe um Deus. E por que todo mundo sabe que existe um Deus? A Bíblia diz que Deus se revela através das coisas criadas. Toda a natureza aponta para Deus. Romanos capítulo 1, 19 e 20 diz assim: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. É interessante que todo mundo sabe que existe um Deus, ainda que tente negá-lo, mas a natureza proclama que existe um Deus. E é por isso que nessas horas difíceis as pessoas se apegam a Deus, ou se apegam a uma religião, na tentativa de encontrar um Deus que possa resolver os seus problemas. O que nós precisamos entender é que não basta saber da existência de Deus, e é aqui que a religião, a maior parte das religiões, ou quase, ou todas as religiões falham, exceto o cristianismo. O
texto diz que cada um clamou a um Deus que nada podia fazer. Eles acreditavam que existia sim um Deus que podia resolver, mas eles não sabiam quem era esse Deus. E assim, nós vemos lá no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 17, no verso 23, que o povo de Atenas também sabia que existia um Deus. E a cidade então era repleta de altares para deuses. Mas na tentativa de não esquecer de um Deus, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Isto é, se a gente está esquecendo de algum, se existe mais algum, então vamos fazer um altar para esse Deus que a gente não conhece. E tudo isso, querido, nos traz uma grande lição. E a gente precisa conhecer o verdadeiro Deus. É tão interessante que o único que conhecia Deus, nessa situação, estava lá no porão, dormindo. E o mestre do navio, diz aqui o verso 6, vai até o porão do navio onde Jonas estava. Ele diz: levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele assim se lembre de nós para que não morramos. Nas palavras aqui do marinheiro, traduzindo as palavras do chefe do navio, era: olha, se você conhece algum Deus que a gente não conhece, tenta fazer alguma coisa. Clama para esse Deus, quem sabe Ele possa nos ajudar. Tente fazer alguma coisa. E tudo isso mostra que a multidão dos deuses falsos, adorados no nosso mundo, existe por causa da ignorância a respeito do verdadeiro e único Deus. A idolatria está justamente neste ponto, em que os homens sabem que existe um Deus, mas não conhecem o verdadeiro Deus. E uma outra lição que a gente pode tirar aqui, desses marinheiros, é que, além de não saberem a quem eles realmente deviam orar, eles também não sabiam as bases da verdadeira oração que nos leva aonde o verdadeiro Deus está. Calvino disse algo muito interessante. Ele diz: eles não sabem se seus gritos suscitarão qualquer resposta. Eles repetem suas orações, mas não sabem se elas se perdem no ar ou se realmente chegam a Deus. Então, esses dois grandes problemas da humanidade, somente o cristianismo pode resolver. A revelação natural de Deus através da criação de Deus mostra que existe um Deus, mas não mostra quem é esse Deus. E aqui, queridos, está o grande valor da palavra de Deus. Aqui está o grande valor da Bíblia, esse livro que hoje as pessoas querem destruir de todas as formas. Este livro que alguns querem mudar. Este livro que alguns, até pastores, dizem que precisa de um novo entendimento, de uma nova interpretação, ou até mesmo de uma nova redação. Quando na verdade Deus se revela justamente através deste livro. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 1, verso 1: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo.
seja, é através da revelação de Jesus Cristo que o verdadeiro Deus pode ser conhecido. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E é através das Escrituras que nós conhecemos Jesus, conhecemos a revelação de Deus. É somente através das Escrituras que nós podemos conhecer o verdadeiro Deus, aquele que enviou o seu Filho para a nossa salvação, aquele que vem a nós para que nós possamos ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E é justamente nisto, queridos, que está a grande diferença, porque os cristãos não somente conhecem o verdadeiro Deus, mas eles sabem como orar a esse Deus, como se aproximar desse Deus. Quando o próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando o próprio Jesus disse que se nós orarmos em nome dele, então o Pai vai nos ouvir. Aqui está a base de todas as coisas, o nosso conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos a Deus através do sangue de Cristo. Nós temos livre entrada na presença de Deus, na sala do trono, da soberania, da majestade, através do sangue de Cristo. Nós vamos a Ele em nome do Filho. Nós não fazemos uma tentativa de alcançar a Deus, nós sabemos que em Cristo nós alcançamos Deus. Nós sabemos que pelos méritos de Cristo lá na cruz do Calvário, nós podemos orar e sermos ouvidos. Através do nosso relacionamento com Cristo, nós nos achegamos a Deus e Deus nos recebe. E Ele nos recebe por causa de Cristo. E é isso, queridos, que o mundo precisa saber. Deus chama Jonas para ir a Nínive, justamente para fazer isto. Mostrar quem era o verdadeiro Deus. E mostrar para aquele povo de Nínive como eles podiam se achegar a Deus. Como eles deviam renunciar ao pecado. Como eles deviam buscar Deus e os princípios de Deus para viverem. E Jonas, o que ele faz? Ele foge. No meio dessa tempestade, Jonas era o único que podia dizer para aqueles marinheiros: olha, vocês estão buscando muitos deuses, mas só existe um. Vocês estão tentando o favor de deuses, mas eu posso mostrar para vocês como se achegar ao verdadeiro Deus e alcançar o favor dele. Mas Jonas, queridos, estava dormindo. O livro de Atos mostra Paulo numa situação semelhante a esta, no meio de uma tempestade, naquele navio que também estava sendo despedaçado pela tempestade. E todo mundo apavorado. E Paulo se levanta para dizer: olha, vocês não precisam ter medo, porque o meu Deus falou comigo esta noite, e nenhum de vocês vai se perder. Nós vemos dois homens de Deus, um que dorme
no porão do navio, e o outro que se levanta para dizer: olha, existe uma solução, existe um Deus, diferente de todos esses deuses que vocês conhecem, o verdadeiro Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para dar vida a todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não seja simplesmente uma criatura de Deus, mas seja um filho de Deus, que vai ter um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento que vai durar para toda a eternidade. Porque quando os nossos olhos se fecharem neste mundo, vão se abrir diante deste Deus Todo-Poderoso, e com Ele viveremos para todo sempre. Eu tinha muitas coisas para falar aqui, mas eu vou parar por aqui agora, e na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai continuar sobre esse texto. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: a quem você se assemelha? Aos marinheiros que dão tiro para todo lado tentando alcançar um Deus? Você se assemelha a Jonas, que conhece Deus, mas prefere dormir do que revelar este Deus para a humanidade? Ou você é como um Paulo, que no meio da tempestade se levanta para dizer: existe um Deus, o único Deus. A quem você se assemelha? Alguém que está tentando achar Deus? Alguém que conhece, mas prefere dormir e ignorar a vontade de Deus? Ou alguém que conhece Deus e se dispõe a viver para Deus, a obedecer Deus? A quem você se assemelha? E eu quero te dizer uma última coisa. Se você se assemelha aos marinheiros, sua vida corre um grande risco. De perecer neste mundo e nunca encontrar a Deus. Se você se assemelha a Jonas, você corre um grande risco se não se arrepender e voltar para Deus com todo o seu coração. Mas se você se assemelha a Paulo, então você pode ficar tranquilo e em paz, porque você está na vontade de Deus. Então eu termino com esta pergunta: a quem você se assemelha? Curve a sua cabeça. E não precisa responder para mim, mas responda para si próprio. A quem você se assemelha? Você já conhece o Deus verdadeiro? Ou ainda tem muitos deuses a quem você tenta se apegar na tentativa de alcançar um Deus verdadeiro? Você já conheceu a Deus, mas está dormindo na sua própria vontade? Ou você conhece a Deus e vive para a glória desse Deus? O nosso chamado é este último: conhecer a Deus e viver para a glória desse Deus, viver no centro da vontade desse Deus. Responda para si próprio e tome uma decisão na sua vida.
antes que o navio seja destruído. Antes que não haja mais possibilidades de mudança. Decida hoje quem você quer ser. Em nome de Jesus.